Eu conheci a Mariana Henriquez por meio da Letícia B, que tem um canal literário aqui. Eu vou deixar o link no box de descrições. Ela estava dizendo a surpresa que ela foi tendo quando ela foi conhecendo a literatura argentina. Como que a literatura argentina está tão próxima da nossa realidade? Fiquei com um pouco de medo, mas comecei a ler os contos de As Coisas que Perdemos no Fogo. E no primeiro conto eu já pensei assim, eu vou levar para a semana de contos, né? Vale a pena um destaque para esse conto, que é O Menino Sujo. O jeito que a Mariana Henriquez narra é muito bom. O tema principal é o menino de rua, é esse menino sujo, em que essa protagonista, ela tá contando como que ela mora em um bairro, que é um bairro considerado muito perigoso, é chamado Constitución. E até a família dela, ela escolheu morar nesse lugar, que é uma casa que ela herda de herança da avó, mas a mãe dela, principalmente, diz que ela é muito maluca de morar num lugar tão perigoso, mas ela quer morar. E isso já tem até um assunto que eu vou deixar para falar para depois desse vídeo, né? Um pouco mais para frente, para contar a história principal. Ela mora nesse lugar, a gente começa a ver como que esse lugar é muito parecido com as regiões pobres de favelas, gente, muito, quando ela vai narrando. E o descaso, a violência, como que os vizinhos não podem... Ela é trabalhadora, ela tem inclusive até um nível social um pouco mais para morar ali. A melhor amiga dela é uma travesti e eles têm que, pelo texto me parece que eles são honestos e tal, mas eles têm que, de certa forma, compactuar com o tráfico de drogas que é muito forte ali, a violência, sem denunciar ninguém, porque senão eles podem ser mortos. E ali nessa estrutura, ela descobre, até fora desse bairro, um menino sujo que ela lembra de já ter visto no bairro que ela mora, né? Nessa Constituição. E esse menino sujo pedindo dinheiro ali no metrô, nas ruas, e ela começa a sustentar a reflexão de que ninguém faz nada ali. E as pessoas vão dando assim o dinheiro para se livrar do menino do que por ajudar, porque ninguém pergunta onde é que tá a mãe, ninguém leva esse menino para um lugar para tomar um banho, e o conto começa assim, até que ela já fica de olho nesse menino, assim, porque ela viu, esse menino mora lá, então ela lembra, esse menino, eu acho que ele fica em meio que um galpão, e ela sabe a localidade dele. Até que num determinado momento esse menino vai falar com ela e vai pedir ajuda. Ela vai alimentar ele, então a gente vai acompanhar isso tudo até ela descobrir, assim, e levar ele de volta no lugar que ele vive com a mãe. Depois que ela se envolve assim com ele, nesse momento que ela dá essa ajuda para esse menino, aí acontece um assassinato no bairro e esse menino some. Então eu acho que é o máximo que eu posso contar desse conto para não estragar a experiência de vocês. Eu acho que mais que pensar na criança de rua e no descaso das crianças, esse conto ele vai mostrar muito as personagens femininas e as sensações dela, tanto quanto ao bairro que elas estão vivendo, assim, como a relação delas nesse local que elas estão vivendo, quanto também com o vínculo dessa criança, desse menino. As posições de mulher nesse conto não dão muito, a gente sente isso lendo, não dão muitas opções para o que fazer para resolver a situação. É muito difícil a gente julgar, a gente se vê em muitas situações assim, não tem como julgar se o que cada personagem feminina faz, como elas reagem, se está certo ou se está errado, se a culpa permeia dentro dessas mulheres aí também, e a gente vai acompanhar isso. Esse conto lembra um pouquinho Tropa de Elite, né? Como que existe também um sistema por detrás dessa coisa de violência, em que ainda que se tenha um personagem que queira fazer a coisa certa, denunciar, procurar ajuda da polícia, ainda que se também até se a denúncia se concretize, que se tire aquele policial corrupto dali, o sistema continua. O sistema é muito mais forte do que as pessoas aí.
e 1984 do George Orwell, foi o que a gente conversou. Uma coisa que eu posso falar, sem estragar a experiência de quem não leu ainda, para prestar atenção até também, é a questão do sonho nesse conto. Tem um conto que eu li do Dostoiévski que se chama O Sonho de um Homem Ridículo, que, em resumo, a história é um homem que ele se dá muito conta da sua banalidade, de como ele é realmente um ser horrível, por conta dele já estar inserido numa sistemática de coisas erradas e que não deveriam existir, e ele se vê como ele é ridículo, assim como as outras pessoas são ridículas, e enfim, ele tá nessa posição com a consciência do que ele é e do seu papel em relação a isso, e ele pensa em se matar, até que uma menina que vai pedir ajuda a ele faz ele desistir, e ele vai ter um sonho com relação a isso. Esse é o conto do Dostoiévski. E aqui a gente tem uma mulher sempre se questionando a situação do bairro que ela vive. E quando chega esse menino também, é meio que ela já tem a consciência, assim como o Homem Ridículo lá do Dostoiévski, né? Ela já tem a consciência de tudo que está operando ao seu redor. Ela não sabe como sair, e ela também não sabe por que ela, de certa forma, escolhe ficar ali, na margem. Porque ela tem a opção de não ficar ali, de ficar talvez em outro lugar. Mas essa mulher, ela, de certa forma, ela quer se esconder. Ela ali são os excluídos, né? Ali naquele lugar são pessoas que, até pelos personagens que a Mariana Enriquez vai colocar, né? Uma travesti, por exemplo, é uma personagem excluída, marginalizada da sociedade. Então, por isso que eu acho que rola uma identificação em que a gente, com a nossa realidade aqui do Brasil, vai se sensibilizar muito com esse conto. Fica aqui na dica para vocês, né? Porque eu acho que tá muito próximo. E o jeito, talvez, aí de contar, como é a Argentina, né? Acho que o jeito de contar também traz uma proximidade também maior pra gente por aqui. Apesar de... Eu não estudo letras, assim, mas apesar da literatura argentina ser diferente da literatura brasileira, eu sei. Mas ela quer realmente tacar o assunto na tua cara. Eu gostei porque, assim, essa coisa muito da Atena, de fazer bem sensacionalismo com as coisas, me incomoda um pouco. Mas eu acho que também eu tô aqui agora no universo da literatura, da ficção, eu fico um pouco mais confortável para mergulhar na sofrência. Né? Eu não sei o que é ainda, eu ainda tô me descobrindo como é essa minha relação aqui. Mas é muito problema, mas de certa forma, por estar nesse universo da ficção, eu acho que é válido a gente conhecer a Mariana Enriquez, conhecer esse conto e prestar atenção nesse conto, no papel das personagens femininas da história. Elas têm, assim, escolhas? Será que essas personagens têm escolhas? Parece que não, tá? É isso.